Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Me diz uma coisa, você já teve aquele zumbido no ouvido que aparece do nada e some como se nada tivesse acontecido? Agora vem a parte polêmica. E se isso não fosse só tinnitus ou coisa da sua cabeça, mas um sinal, uma frequência que cutuca a sua consciência e acelera o seu despertar? Eu sei, parece contraintuitivo, mas tem gente que passa a vida inteira sem perceber nada. E tem gente que, de repente, começa a captar detalhes que antes eram invisíveis, como se a percepção abrisse uma nova janela. E antes que você pense, lá vem viagem, respira. Aqui não é sobre ignorar o corpo, é sobre entender o simbolismo por trás da experiência. Algumas tradições chamam essa origem de monada, uma unidade divina, uma fonte primordial, e dizem que certos escolhidos são apenas pessoas mais sintonizadas, com a intuição mais afiada, capazes de reconhecer esse tipo de sinal na própria vida. E o mais interessante, em poucos minutos você vai aprender uma forma prática de observar quando isso acontece. O que isso pode estar dizendo sobre sua frequência emocional e espiritualidade, e como usar isso para tomar decisões melhores, sem medo, sem exagero e com clareza. Zumbido no ouvido como um sinal espiritual. Sabe aquele apito chato, meio insistente, que aparece do nada no seu ouvido? E você fica tipo, ué, de onde veio isso? Pois é, a proposta aqui é olhar para isso como mais do que um incômodo, e sim como um sinal, uma frequência que mexe com a sua consciência e cutuca o seu despertar. Dentro dessa visão, não é defeito, é um toque sutil da espiritualidade dizendo, ei, presta atenção no que está acontecendo dentro de você. Repara como sua percepção muda quando você para de brigar com o som e começa a observar o que eu estava pensando agora, o que eu estava sentindo, que padrão está se repetindo. É como se a vida usasse simbolismo. O corpo vira um painel e o ouvido acende uma luz. E aqui entra a intuição. Anota num bloco do celular quando acontece qual era o clima emocional e procura o sinal por trás. Porque às vezes o próximo passo é entender que tipo de frequência você anda alimentando sem perceber. E isso puxa o tópico seguinte: o zumbido como a frequência de uma fonte primordial. Se a gente pega essa ideia pela raiz, o vídeo trata o zumbido como uma frequência que vem de uma fonte primordial, como se existisse um pano de fundo invisível sustentando tudo. Nessa leitura, quando o som aparece, não é para você entrar em pânico nem fingir que não ouviu. É um sinal de que sua consciência está ficando mais sensível, como um rádio que, do nada, ajusta a antena e capta algo que antes passava batido. E para deixar isso bem pé no chão, em vez de só rotular como coisa estranha, usa a experiência como prática de percepção. Quando vier o zumbido, faz 30 segundos de pausa, respira fundo e pergunta: qual pensamento está mais alto agora? Que emoção está pedindo espaço? A graça aqui é transformar ruído em simbolismo útil e deixar a intuição guiar o próximo movimento, porque se essa tal fonte se comunica por vibração, a pergunta inevitável vira outra: como isso se conecta com um nível mais profundo de despertar espiritual? E com a tal ideia de uma unidade divina por trás de tudo, ligação com consciência espiritual mais profunda, comunicação de um plano superior. Se a gente avança um degrau, o vídeo empurra a interpretação para um lugar mais ousado. O zumbido seria uma frequência associada a uma comunicação de um plano superior. Traduzindo sem floreio, seria como se sua consciência estivesse em fase de despertar, ficando mais porosa, mais atenta, e sua percepção começasse a captar um sinal que antes era silencioso para você. Isso não precisa virar um filme de ficção. Dá para encarar como um lembrete vivo de que sua espiritualidade não mora só em ideias, mas na forma como você sente e observa a vida. Para não cair em viagem, o caminho do mentor aqui é simples. Trate como treino de intuição com responsabilidade. Quando o som vier, em vez de correr para o automático, faça um check-in. Corpo relaxado, mente acelerada, emoções presas. Se puder, escreva uma frase no papel. Qual mensagem eu preciso ouvir agora?
e veja que tipo de resposta surge, mesmo que seja só clareza sobre um hábito ruim. Esse simbolismo costuma abrir portas sutis. Você começa a notar padrões, coincidências, escolhas repetidas. E aí fica inevitável tocar num conceito que o vídeo usa para dar nome a essa origem: a monada. A monada como fonte, unidade divina e centelha de consciência. Vamos falar da monada do jeito mais claro possível. Pensa nela como a unidade central, a centelha por trás de tudo, como se a realidade tivesse um núcleo e cada pessoa carregasse um pedacinho dessa origem. No vídeo, a ideia é que o zumbido seria uma frequência dessa monada, um sinal discreto que aparece quando sua consciência está num certo ponto de despertar. Não é para virar um rótulo esquisito, é só uma maneira simbólica de dizer: existe algo maior e você está começando a perceber. E aqui entra o jogo da percepção. Quando você aceita que há simbolismo nas experiências, você fica mais atento às pistas do dia. Exemplo prático. Na semana em que o zumbido aparece mais, observe se você está mudando hábitos, tendo insights, sonhando diferente, sentindo vontade de se afastar de certas conversas. Isso é intuição ficando mais afiada. E, curiosamente, é aí que muita gente tropeça numa armadilha. Achar que isso significa ser especial no sentido de superior. E adivinha? O vídeo puxa exatamente para esse ponto, quando fala dos tais escolhidos e de quem está sintonizado nessa frequência. Escolhidos. Quem está sintonizado no sinal e percebe o que outros não percebem. Quando o vídeo fala em escolhidos, ele não está necessariamente dizendo melhores, está dizendo sintonizados. É como duas pessoas no mesmo lugar. Uma vê só barulho e correria, a outra nota detalhes, padrões e um sinal aqui e ali. O zumbido vira uma espécie de frequência que revela diferença de percepção, não de valor. E isso conversa direto com consciência e despertar. Quanto mais você acorda por dentro, mais você percebe que a vida tem camadas, e a espiritualidade deixa de ser discurso e vira sensibilidade. Agora, se você quiser um uso prático disso, sem ficar com um síndrome de escolhido, faz assim: quando o som vier, escolhe um gesto simples que te aterre e te eleve ao mesmo tempo. Pode ser beber água devagar, respirar 4, 4, 6, inspira 4, segura 4, solta 6, e se perguntar: o que eu preciso ajustar hoje? Essa pergunta afina sua intuição e transforma o simbolismo em ação. Só que existe uma tensão aqui. E se tudo isso tiver uma explicação física também? Aí a conversa fica interessante, porque entra o contraste entre visão médica e visão espiritual. Frequência como comunicação, vibração, energia e mensagem por trás da sensação. Em muitas linhas da espiritualidade, frequência é um jeito elegante de falar de vibração. Aquilo que conecta sua consciência a algo maior sem precisar de palavras. Aí, o zumbido no ouvido deixa de ser só um som e vira sinal. Como se a vida dissesse: ei, sua percepção está refinando. E convenhamos, o universo tem um senso de humor peculiar. Ele não manda e-mail, não manda notificação no celular, manda um apito misterioso no ouvido quando você está tentando dormir. Para usar isso de forma madura, pensa em frequência como estado interno. Exemplo prático: quando o zumbido vier, verifica 3 coisas rapidamente. 1. Você está estressado? 2. Você está consumindo conteúdo pesado? 3. Você está se traindo em alguma decisão? Isso ajuda a ler o simbolismo do momento sem paranoia. E se bater aquela sensação de isso é um chamado, canaliza com intuição em algo simples. 5 minutos de silêncio, uma caminhada sem fone ou escrever: qual ajuste eu faria hoje se eu estivesse no meu melhor? Só que para entender de onde esse papo de fonte e vibração vem, o vídeo puxa uma raiz filosófica mais antiga. E é aí que a monada ganha contexto histórico. Monada na tradição filosófica, unidade da realidade e faísca divina. A palavra monada tem um ar meio místico, mas a ideia é bem direta: unidade. Em tradições filosóficas antigas e linhas esotéricas posteriores,
ela aponta para uma essência única por trás do que existe, como se tudo fosse variação de uma mesma fonte. No enquadramento do vídeo, quando você percebe a tal frequência, você não está inventando coisa. Você estaria ficando mais consciente de uma camada sutil da realidade, um tipo de despertar da percepção que transforma experiências comuns em sinal. E como isso não virar só teoria bonita? Faz um teste simples de 7 dias. Toda vez que o zumbido aparecer, anote 2 coisas: o que eu estava fazendo e o que eu estava evitando sentir. Esse exercício aumenta a sua consciência e treina a intuição sem exigir crença cega. Com o tempo você percebe padrões. Às vezes o som surge quando você está prestes a repetir um erro. Outras, quando está prestes a tomar uma decisão alinhada. Aí, o simbolismo deixa de ser abstrato e vira leitura prática da vida. Só que existe um ponto que o vídeo força. Ele diz que essa frequência chama os que estão espiritualmente abertos. E isso abre a porta para comparar com o olhar médico, que é bem menos poético. Visão médica. Zumbido como sintoma físico, sem significado espiritual. Agora vamos colocar os pés no chão com elegância. Na medicina, zumbido é tinnitus, um sintoma que pode ter causas bem concretas, e ignorar isso não é espiritual, é imprudente. Pode ser acumulada, perda auditiva, estresse, pressão, efeitos de remédios, exposição a som alto. O corpo tem seus mecanismos, e às vezes o sinal é simplesmente fisiológico. A consciência madura consegue segurar 2 ideias ao mesmo tempo. Ouvir o lado clínico sem desprezar sua percepção interna. Então, exemplo prático e responsável. Se o zumbido é persistente, piora, vem com dor, tontura ou perda de audição, vale procurar um otorrino e fazer avaliação. Isso não desliga a espiritualidade. Só evita que você confunda uma questão física com mensagem. E, ironicamente, essa postura aumenta sua frequência de lucidez. Você honra o corpo e também honra a mente. Só que o vídeo bate numa tecla. Mesmo com causas físicas, muita gente escolhe interpretar simbolicamente. E é aí que entra a visão espiritual como alerta para reflexão. Visão espiritual. Alerta metafísico para reflexão e despertar, além do físico. A visão espiritual que o vídeo propõe é quase um convite. Mesmo que exista causa física, o zumbido pode funcionar como um alarme interno de consciência. Não como prova científica, mas como simbolismo útil. É aquela ideia: o corpo fala, a mente interpreta e a espiritualidade dá um mapa de sentido. Assim o som vira sinal de despertar, um lembrete para você sair do piloto automático e ajustar sua frequência emocional e espiritualidade. Para aplicar isso sem exagero, escolhe um ritual simples e repetível. Quando perceber o zumbido, faça 1 minuto de silêncio real, sem tela. Depois pergunte: o que eu estou evitando encarar? E qual atitude pequena eu posso tomar hoje? Exemplos práticos: pedir perdão para alguém, cortar um hábito que te drena, organizar o sono, reduzir excesso de notícias ou começar um diário de percepção, 3 linhas por dia. Isso treina a intuição como músculo. Você aprende a ler o que o momento está pedindo. Quando você faz isso, naturalmente aparece outra camada. Várias comunidades atribuem significados diferentes ao zumbido como símbolo, e essas leituras ampliam a conversa. Interpretações espirituais mais amplas, sensações do corpo como sinais de estados internos. Muita gente, em diferentes tradições, interpreta sensações do corpo como um tipo de linguagem da alma. Arrepios, pressão no peito, sonhos fortes e sim, zumbido. Nessa lente, o ouvido tocando vira um sinal de que algo em você está mudando. Sua consciência está mais atenta, sua percepção mais fina e sua espiritualidade pedindo espaço. Não é um manual universal. É simbolismo que depende do seu contexto, do seu momento e da sua abertura de despertar. Para não ficar perdido em teorias, faz algo bem simples. Crie um dicionário pessoal da sua experiência. Durante 10 dias, sempre que surgir o zumbido, marque intensidade,
010. Emoção do momento e pensamento dominante. Em pouco tempo, você vai notar padrões, e aí a intuição fica mais confiável, porque ela se apoia em observação, não em superstição. E quando você percebe que existem muitas interpretações possíveis, vem a parte mais inteligente do processo. Entender que nem tudo é consenso, nem todo mundo lê o mesmo sinal da mesma forma, o que abre espaço para uma reflexão crítica e equilibrada. Reflexão crítica. Considerar múltiplas perspectivas sem perder a profundidade. Aqui entra a parte que separa curiosidade madura de acreditei em tudo que vi. Você pode olhar o zumbido por 3 lentes ao mesmo tempo. A médica pergunta pelo corpo, a psicológica observa estresse e atenção, e a espiritual lê simbolismo e sinal. Isso não é contradição, é amplitude de consciência. Quando você sustenta essas camadas, sua percepção melhora e sua espiritualidade fica mais sóbria. E sobriedade, convenhamos, é uma baita frequência rara hoje em dia. Exemplo prático: se o zumbido aparece mais em semanas caóticas, isso pode ser estresse. Se aparece após exposição a som alto, pode ser físico. Se aparece em momentos de silêncio e introspecção, pode ser seu despertar pedindo presença. O ponto é, você não precisa escolher uma explicação única. Você pode escolher o que é útil e verdadeiro para agir melhor. E quando você entende que o significado é subjetivo, surge a pergunta inevitável: se o sentido é pessoal, como diferenciar intuição real de ansiedade fantasiada? Aí a conversa puxa diretamente para o tema da subjetividade. Subjetividade. O significado espiritual é pessoal e interpretativo. Nem todo mundo vai ler o mesmo sinal do mesmo jeito. E isso é normal. Uma pessoa sente o zumbido e pensa, meu ouvido tá bugado. Outra sente e vira um convite ao despertar. A diferença não é quem tem razão automaticamente, e sim o nível de consciência com que a pessoa observa a própria experiência. A percepção é um filtro. Ela colore o mundo com base em história, crenças, emoções e até cansaço. E nesse cenário, a espiritualidade funciona mais como bússola do que como sentença. Para você não cair na armadilha da interpretação automática, use um critério simples. Isso me torna mais lúcido ou mais ansioso? Se a leitura aumenta paz, foco e responsabilidade, provavelmente sua intuição está trabalhando bem. Se aumenta a paranoia, urgência e confusão, é sinal de que a frequência emocional está desorganizada e você precisa se aterrar. Um jeito prático: antes de decidir o significado, faça 2 minutos de respiração, água e uma pergunta objetiva: qual ação concreta melhora meu dia agora? Essa ponte entre símbolo e ação abre naturalmente as perguntas que unem as duas visões. E é exatamente por isso que o próximo passo são aquelas questões de reflexão que amarram corpo e sentido. Perguntas para refletir. Ponte entre experiência, emoção e simbolismo. Quando o zumbido aparecer, em vez de tratar como inimigo, trate como convite à investigação. Pergunte: como essa experiência mexe com meus pensamentos? Ela me deixa mais alerta, irritado, introspectivo? Essas perguntas aumentam sua consciência e refinam a percepção, porque você para de reagir e começa a observar. E observe como o simbolismo muda. Às vezes, o sinal não é sobre mistério, mas sobre você estar vivendo no limite e o corpo te puxar pela camisa. E aqui vai um exercício prático, bem simples. Anote 3 respostas rápidas sempre que acontecer. 1. Emoção dominante. 2. Pensamento dominante. 3. Necessidade do momento. Depois faça a pergunta-chave. Mesmo que a causa seja física, esse símbolo pode me ensinar algo útil? Essa é a jogada de mestre. Você usa a experiência para ajustar sua frequência diária e fortalecer sua intuição sem cair em extremos. Quando você começa a fazer isso de verdade, quase sem perceber, você entra no fluxo do roteiro. Dá para organizar tudo isso numa sequência que conecta os tópicos, mantendo a pessoa engajada. E aí, a gente amarra a estrutura completa antes de encerrar com um chamado à prática.
Agora que você entendeu essa leitura, frequência, consciência, despertar, espiritualidade, monada, percepção, sinal, simbolismo e intuição, a pergunta não é mais, isso é real ou não. A pergunta é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo no automático, ignorando os alertas sutis que aparecem, ou vai começar a observar sua vida com mais lucidez, maturidade e presença? Porque, no fim, a transformação acontece quando você troca reação por percepção e curiosidade por prática. Então eu te desafio. Pelos próximos 7 dias, quando perceber qualquer sinal, seja zumbido, inquietação, coincidência marcante, pare por 30 segundos e faça 3 perguntas simples. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou evitando encarar? Qual ação pequena eu posso tomar hoje para elevar minha frequência e alinhar minha consciência? E agora eu quero saber de você. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Em que momentos o zumbido aparece mais? No estresse, no silêncio, na oração, na madrugada? Você acha que isso é só corpo? Ou que existe um simbolismo aí pedindo seu despertar? Se esse vídeo te trouxe clareza, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilha com amigos e familiares que estão precisando de uma palavra amiga, alguém que anda confuso, cansado ou sentindo sinais e não sabe interpretar. E escreve aqui nos comentários. Você já sentiu esse sinal? O que sua intuição te diz quando isso acontece?